vida, louvado seja Deus, dessa igreja, e dizer, irmãos, que essa confiabilidade é algo crucial. Por que crucial? A palavra crucial significa o tempo todo que você está em guerra, não é fácil você encontrar, esmiuçado, procurado, talvez como agulha no palheiro, um determinado tratamento. É mister que nós sejamos tratados bem. Porém, há uma dificuldade, amém? Aqui na terra, a nível de pessoas a pessoas. E quando encontramos um casal abençoado assim, amém, eu suponho quão maravilhoso eles tratam os membros dessa igreja. amém, Amém? Quero dizer aos irmãos que nos congregamos ali na Assembleia de Deus, louvado seja Deus. Parte dos irmãos moram ali na suburbana, em Paripe, outros em Periferia e Alto de Couros. O baixista mora ali em Cajazeira 11 e eu moro em Pernambuense. Amém? amém. Mas, sem perca de tempo e sem delongas, vamos ler a palavra do Senhor contida no livro de Juízes, capítulo 9, versículo 8 em diante. Poder ficar sentado, acomodado aí no seu lugar. Eu costumo dizer em meus discursos que a reverência à palavra nem sempre é ficar de pé. Às vezes a gente vai ficar de pé, mas reverência à palavra, reverência a Deus. E na faculdade, e na fila do banco, e no seu trabalho, Deus, o nosso Supremo Senhor, Ele tem que ser reverenciado a todo tempo, e no seu lar. Amém? Eu sei, evidentemente, que ao nos chegarmos em um pleiteio judicial, quando chega o magistrado lá, todos ficam de pé a recebê-lo. Mas essa ordenança é uma questão até, vamos dizer assim, de respeito. Todavia, o respeito maior é a procedência do seu testemunho. Por isso que eu digo que você alegra a Deus aí onde você está também, sentadinho. O importante é que você veja a dinâmica do texto da palavra. Juízes capítulo 9, versículo 8 em diante. A palavra diz o seguinte, a sua epígrafe diz, a parábola de Jordão. É isso aí, forte. Porém, louvado seja Deus, capítulo 9, verso 8 em diante. Foram uma vez as árvores gir para si um rei. Disseram à oliveira, reina sobre nós. Porém, a oliveira disse-lhes, deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens me prezam e iria labrutar sobre as árvores? Então disseram a árvores à figueira, vem tu, reina sobre nós. Porém a figueira lhes argumentou também e retrucou, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labrutar sobre as árvores? A sequência, então disseram às árvores à videira, vem tu, reina sobre nós. Porém a videira lhes disse, deixaria eu o mosto, o néctar da uva, que alegra a homens, e iria labrutar sobre as árvores? E então todas as árvores disseram ao espelho, vem tu e reina sobre nós. Louvado seja Deus. Essa reflexão vem da originalidade de governo. Amém? O microfone está falhando. E às vezes nós já no caminho da fé, porque essa palavra aqui, louvado seja Deus, é para nós. A palavra do Senhor em Deuteronômio, ela tem uma passagem que diz, goteja a minha doutrina como a brisa da chuva. A palavra de Deus é inquestionável, não existe, vamos dizer assim, dúvidas acerca da palavra do Senhor. Talvez do ser humano exista dúvida. Segundo a palavra, a gente observa também aqui na Terra que a ciência, ela obtém
seriam talvez um vírus, talvez uma genética, mas a palavra do Senhor aqui, ela identifica que é para nós. Veja bem que aqui é uma reflexão esmagadora a nível de escolha. Você diga, eu sou um escolhido. Eu sou um escolhido. Quando Deus ele te escolhe, às vezes alguém costuma dizer, Deus escolheu e pronto. Não é bem por aí não. Deus ele dá o sinal. À medida que nós ficássemos o tempo todo industrializados, meio que, vamos dizer assim, entre aspas, meio que zumbis, direcionado a um Deus que não direcionasse o que deveríamos fazer, andaríamos cabisbaixo, sem sentido algum, ficaríamos contristados, abatidos, andando sem norte. Mas veja bem, esta palavra é importante. Quando Deus ele te escolhe, como escolheu todos vocês aqui, ele quer também esforço da sua parte. Uma determinada passagem bíblica, a palavra do Senhor, ela descreve que um determinado alimento orgulhado, uma dádiva dada por Deus ao povo que caminhava peregrinamente no deserto, ele foi avisado para não guardar para o outro dia. Fica até parecendo que, porque Deus sabia de tudo. Claro, um determinado alimento, a proteína era muito forte. Tem determinado alimento que quando ele consegue perdurar um bom tempo na geladeira. Tem outros que 2 dias ele já está com cheiro forte. Mas o que eu quero falar aqui não é de alimento. Eu quero falar que quando há uma ordem de Deus para te chamar, você também tem que se ater. Ora, a palavra do Senhor diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus ele chamou cada um de vocês para estar aqui adorando. Glória a Deus, aleluia. Não pense que de forma aleatória não há uma governabilidade espiritual na parte ruim, porque existe. O adversário ele sabe a importância sua. Você de joelho torna-se um gigante. Eu costumo dizer nos meus discursos que o inimigo ele não tem medo de nariz comprido, menor, lábios grossos, menores, de bom estudo, graduado, pós-graduado. Não. O que ele teme é a intimidade sua com Deus. Glória a Deus. E o que nós vemos nessa parábola, nessa metáfora, não é o estereótipo, mas necessariamente o termo intelectualizado, para que tenhamos de ver que quando Deus ele te chama, vai haver obstáculo. Ora, peraí, presbítero, se foi Deus que chamou, tudo vai ficar fácil, negativo. É prova bíblica que o próprio Cristo, um dos maiores, o melhor profeta que existiu, está à destra de Deus. Ele disse: no mundo tereis aflições. Então, eu não vou distorcer a palavra. Porém, o que nós entendemos aqui é o seguinte: capítulo 9, verso 8. Houve uma escolha o tempo todo na sua casa, no seu trabalho. Há um desafio. E esse desafio você tem que estar atento. Porque você, não, mas eu já me acostumei. Eu não vou ser promovido não, no trabalho. Não, eu tenho anos e anos abrindo aqui esse portão e ninguém vê. Eu tenho anos e anos limpando essa igreja aqui e as pessoas não verem. Aí começa, ao invés de dar lugar ao termo de sabedoria, começa a murmuração. Glória a Deus. E aí tem pessoas que já se entregam ao problema. Todos nós somos passivos de problema. Havemos de entender que a morte, ela há de sobreviver. Eu falava ontem, na pregação lá na igreja, falava o seguinte: que existem 2 formas de ir ao reino de Deus.